todos nós vivemos no mesmo planeta. Vamos falar um pouco mais, vamos falar agora de política, né? Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Assis Carvalho, que vai conversar conosco a respeito de reformas que estão sendo discutidas no Brasil, da realidade hoje no Partido dos Trabalhadores. Mas não posso deixar de falar primeiro do estado de saúde, né, deputado federal Assis Carvalho? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom vê-lo recuperado. O senhor que passou por um tratamento de saúde delicado recentemente e está em fase ainda de recuperação ou já está pronto e recuperado? Boa tarde, Aécio. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde aos telespectadores da nossa querida TV Cidade Verde. Graças a Deus, estou me recuperando bem. Tive problema de saúde agora no dia 17 de maio. Sofri um infarto. Fui a São Paulo para um tratamento lá, precisou fazer ainda mais a instalação de 2 stents, no dia 30 de maio. E ainda estou afastado até o dia 4 de julho. Mas eu já acompanhando, me recuperando bem, graças a Deus. Só tenho que ter alguns cuidados, tomar um medicamento, me alimentar de forma mais adequada, né? Então, o senhor já volta para discutir a reforma da Previdência? Sim, eu, mesmo afastado, tenho acompanhado todos os dias, tenho dialogado com a bancada e é um processo tão desafiador que, como deputado federal, não tenho como me ausentar. Então, esse processo estarei presente. Então, vamos começar por este assunto, deputado, porque a bancada piauiense me parece que está majoritariamente, a maioria dos deputados vai votar a favor da reforma da Previdência, inclusive atendendo a apelos feitos pelo próprio governador Wellington Dias. Qual deve ser a sua postura, deputado? Eu sigo a orientação do meu partido. Eu sou filiado a um partido, lá tem uma bancada, e eu tenho recomendado que os governadores do Partido dos Trabalhadores, nós temos 4 governadores do Nordeste, caso tenha alguma posição diferente, precise dialogar dentro do partido, né? Então, esse é um processo que tem que ser compreendido. Agora, as coisas não estão assim tão definidas que o governador está recomendando o voto para se ter esse voto a favor da reforma da Previdência. É claro que a situação dos estados e municípios, que diz respeito à Previdência, é um grande desafio, é quem mais sofre, são os estados e municípios. E o governo hoje tenta fazer praticamente uma reforma na União, onde o impacto do ponto de vista da vida das pessoas lá nos municípios não teria tanto, até mesmo porque o governo ele tem uma proposta que ele não mexe em privilégio, ele praticamente tem uma reforma que protege o privilégio e mexe no regime geral de previdência social da estrutura do INSS, né, da Previdência. Para o governo do Estado não seria bom incluir o Piauí nessa reforma? Aí nós vamos chegar neste ponto. Então, lá, qual é o grande desafio que tem? É que esse projeto exclui estados e municípios. E existe uma força dos estados e municípios para que os estados e municípios sejam incluídos. Aí tem um processo chamado Centrão, que está muito dividido, não é? Enquanto o presidente da Câmara, que é do Centrão, defende a inclusão de estado e município, a maioria dos líderes do Centrão não quer incluir. Então, não há entendimento nem mesmo dentro do parlamento. Se chegar a esse entendimento, porque é bom a gente lembrar que o governador Wellington Dias tem sido um dos articuladores para que se chegue a esse consenso, incluindo estados e municípios. Com essa mudança, o senhor poderia votar? O meu voto é o seguinte, o meu voto é primeiro definido e dificilmente mudaria, né? A não ser que tivesse uma alteração muito grande. Eu voto contra o texto da reforma da Previdência. Mesmo com a inclusão de estados e municípios? Eu voto contra o texto da reforma da Previdência porque ele é um texto maléfico, ele é um texto que só prejudica os mais humildes. Eu posso lhe lembrar, por exemplo, em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma alteração absurda onde os dividendos, os lucros e dividendos foram isentados. Se nós hoje tributássemos lucros e dividendos, nós teríamos em 10 anos, em torno, dados do próprio governo, de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Só isso já resolveria essa questão da Previdência. Mas enquanto eles não tributam lucros e dividendo, eles tributam, né, a participação dos lucros. De um empregado da Caixa do Banco do Brasil, quando chega no final do ano, ele tem a participação do lucro, é tributado, mas a parte do empresário não é tributada. Só para dar um exemplo claro, quanto este país protege a elite e prejudica os pobres. Então, se eu for para chegar nesse ponto, então essa reforma, ela não mexe em privilégio, ponto.
Agora, eu voto contra o texto como um todo porque ele é maléfico. Agora, nós vamos num segundo momento que eu chamo redução de danos. Se esse projeto, que eu vou votar contra, caso ele seja aprovado, que eu espero que não seja, aí vai para os destaques. Claro que na redução de danos, né, nesse momento tem um destaque, já que o texto geral foi aprovado e tem uma proposta de incluir estados e municípios, eu vou votar a favor naturalmente, porque o projeto, caso ele venha a aprovar, nós, né, já vamos para o segundo momento. Mas no primeiro momento eu não tenho a menor condição de votar a favor deste projeto. O senhor diz que se protege os privilégios. E o senhor falava de uma data, 1995. Depois disso, a gente teve um bom tempo de PT no governo, onde o próprio presidente Lula, a presidente Dilma, diziam da importância de uma reforma da Previdência. Por que se não atacou esse problema dos dividendos? Excelente pergunta, não. Exatamente porque a gente elegeu o Lula e a Dilma, mas não ofereceu a Lula e Dilma um parlamento afinado com aquilo que Lula e Dilma defendiam. Aí nós tivemos que fazer pequenas reformas. E se tem algumas coisas que a gente pode defender com tranquilidade do governo do presidente Lula e do presidente Dilma, que as reformas ainda feitas, que ainda que fosse tímida, mexeu em privilégio. Não mexeu nos pobres. Essa é a grande diferença. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A UD de 2013, que é o chamado 8595. O que foi a 8595? Foi simplesmente uma decisão que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, né, para homem 95, para mulher 85, mas a partir daí você cria um fundo, que é o FUNPRESP, e este fundo, quem entrar a partir de então no serviço público, você teria como teto o regime geral de previdência social, 5.836, os 38 mais ou menos. Isso é justo, não é? Agora, o governo, que aí está, é de pegar essa proposta correta que a presidente Dilma encaminhou para o Congresso e transformar ela em dar uma melhorada. Não, ele simplesmente esconde 8595 e começa a atacar quem ganha 2 salários mínimos. Porque hoje o regime geral de previdência social, nós temos menos de 20% que chega a um teto que é 5.800. Me diga uma coisa, quem ganha 5.800 é privilegiado nesse país? E só 20%? 80% ganha 2 salários mínimos. Quem ganha 2 salários mínimos é privilegiado nesse país. Então, é falta de vergonha de um governo descarado que não tem moral para enfrentar a elite e fica mentindo na mídia. Eu não voto essa proposta, porque é muito claro. Então, eu estou dizendo assim, agora, e por que é que não fez mais? Por que é que isso que eu estou colocando não fez? Porque não tinha força no parlamento. A mentira do mensalão, que foi vendida para a grande mídia, que nunca houve mensalão, foi uma questão de um marketing muito, muito competente da direita. Não, o que é mensalão? É todo mês você pagar alguma coisa para alguém. Pagou para quem? Eu vou fazer uma pergunta para você. Me diga bem aqui uma coisa, qual é o recurso público, saiu de onde para fazer mensalão de quem? O mensalão foi um processo midiático, como isso trabalha muito. Eu só estou lhe dizendo o que foi isso. Foi exatamente a luta que o governo teve de dialogar com algumas pessoas e depois atribuiu que tinha uma compra de voto, porque não tinha o voto suficiente para isso. Eu estou colocando do ponto do marketing, não estou dizendo que não houve acordo. O acordo aconteu. Está tudo provado, sabe? Tem gente condenada, já disse, eu fui condenado. O seu mensalão não. Não, peraí. Aí vamos por parte. O Jefferson foi preso. Isso, tudo bem, mas não por mensalão. Aí é que é a grande mentira. O Jefferson foi preso por a questão de uma participação de dinheiro dos Correios, que o MDB que estava naquela época, e que a mídia nunca explicou isso com clareza. Isso é uma questão. E a questão do Zé Disseu é por uma situação que eles atribuem, não provada, inclusive, é bom que se diga, da Lava Jato, porque o outro processo houve até indulto, né? Não se divulga isso, porque não conseguem provar, porque não tem uma gravação, não tem conta, não tem um extrato, como tem, por exemplo, outros casos, inclusive com mala de dinheiro, e que, lamentavelmente, não se leva à frente, porque não quer, que protege a elite. Então, não tem nenhuma condenação por história de mensalão. É bom que se diga que isso é uma grande mentira. Foi feito na época, houve, inclusive, a correção disso, ele saiu, a condenação dele hoje é por uma denúncia norte-americana, em questão de uma empresa que ele foi consultor, provou que ganhou diretamente o dinheiro, mas como havia partidarização no processo Moro, o Moro tem um interesse, que aí está claro agora no Intercept, né, que é uma grande fraude, e condenou ele. Mas isso aí a gente sabe que a história vai absorver, não é? Com certeza, porque o que está acontecendo hoje é uma vergonha. Mas eu estou colocando claro que faltou força no parlamento, porque, na verdade, o parlamento, que foi eleito em 2002, em 2006, em 2010, que eu fui, inclusive, eleito, em 2014, não era afinado
com o Executivo. Você elegia o Executivo, mas não dava força no Parlamento, que é um problema de reforma eleitoral que esse país precisa. Você muitas vezes não tem, por ser presidente, pode fazer? Não pode. Inclusive esse agora não pode. Tem mandado alguma loucura para o Parlamento, embora ele tendo aparentemente maioria, mas alguma loucura, como agora essa maluquice das armas, é um exemplo claro, que não passou, ele achava que passaria, está entendendo? Para dar um exemplo claro. Então, precisa separar que nem tudo que o Executivo quer fazer, você tem condição de fazer quando tem força no Parlamento. Deputado Assis Carvalho, o senhor é presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí e o seu nome é colocado como uma alternativa para permanecer, para ser renovado o seu mandato. O deputado Franzé Silva, por exemplo, defende isso. Mas tem nomes que não aceitam. Por exemplo, o vereador Dudu diz que vai disputar. O senhor quer ser reconduzido? Primeiro é louvável. Eu acho que a gente ter vários nomes disputando a direção do partido só vai revitalizar ainda mais o partido. Não tem nenhum problema que nenhum filiado apresente seu nome. Eu estou ainda aguardando uma decisão da minha corrente, como eu estou afastado primeiro de saúde, estou retornando agora no dia 4, então dia 5 ou dia 6 eu deveria ter já uma reunião, está sendo organizado, para ouvir a corrente do qual eu sou parte, né, que é a CNB, Construindo o Novo Brasil, e acredito que se não tiver outros nomes da minha corrente, meu nome estará à disposição. Mas eu só posso dizer que sou candidato depois de decidido num colegiado, porque eu jamais seria candidato de mim mesmo, então, né? Isso é uma questão que eu sou muito... Ou o senhor ou alguém da sua corrente estará disputando? Com certeza, a CNB é a maior corrente. Da última vez eu fui candidato, tive, graças a Deus, 65% dos votos, contra o meu amigo Pedro Calixto, que possivelmente tem me ligado com a posição de me apoiar. Inclusive o Franzé, que você colocou bem, apoiou o Pedro Calixto. Hoje é o nome que tem manifestado, possivelmente, apoio ao nosso nome. Então, acredito que se a gente já teve uma posição razoável, nossa posição cresceu bastante. Sendo candidato, acredito que serei escolhido dentro da minha corrente, acredito que o nosso nome ficou mais forte. Mas se tiver mais candidato, só venha contribuir para a frente do partido. O Borges fez um movimento, né, de que seria ele o candidato e tal. E ele tem um bom entendimento com o senhor? Já conversaram sobre o assunto? Da última vez ele me apoiou, né? Votou em mim, nós temos relações pessoais, mas é natural que outros nomes se apresentem. Chega lá, apresentar a proposta, discutir. Eu acho que ele tem uma certa dificuldade. Saindo de Teresina, eu não sei se ele consegue um único município no Piauí que ele consiga apoio. Eu terei nos 223 municípios. Inclusive Teresina, aqui, por exemplo, nós temos 2 candidatos que concorrem, que é o Paixão e o Magalhães. Os dois, inclusive ontem eu tive com o Paixão, o Magalhães esteve lá na minha casa, os dois deram apoio a mim. Então esse negócio de dizer que você não está discutindo reeleição... Não, eu estou discutindo. Eu estou dizendo que na minha corrente não foi ainda ratificado. Eu tenho dito para essas lideranças, né, que possivelmente no início de julho a gente tomará uma decisão, mas eu já agradeço. Visita como eu tive do Magalhães, ontem eu tive com o Paixão, tive com o Franzé, e ele dizendo, você sendo candidato tem o nosso apoio, né? Mas eu preciso ser candidato ainda, eu só serei candidato depois de resolver dentro da minha corrente. O senhor teve o apoio do Franzé e o Franzé já disse que, aliás, o senhor manifestou apoio ao Franzé também para candidatura a prefeito. O PT deve ter candidato a prefeito em Teresina em qualquer condição? Não em qualquer condição, mas eu defendo que o PT deve ter candidato, claro, desde que seja criada as condições necessárias. E o Franzé é esse nome? Claro, o Franzé, se a gente conseguir construir essas condições, é um nome que, dentre o que agora apareceu, que tem mais qualificação para tal. Foi secretário do governo Wellington Dias e sempre foi muito bem avaliado com a sua capacidade de gestor. É funcionário concursado de carreira da área tributária da prefeitura, que ninguém conhece tecnicamente melhor a realidade da prefeitura mais do que Franzé. Então, uma pessoa que tem um acúmulo técnico muito elevado com uma capacidade política de articulação que vem provando muito bem, que sabe transitar com as forças políticas. Então, eu acho que o nome do Franzé, sendo ratificado como nome, acredito que Teresina vai ter uma grande oportunidade de fazer um debate elevado com outros nomes que são elevados também, e depois a sociedade toma a decisão que achar conveniente. Eu vou defender o nome do Franzé e será um orgulho muito grande se pudermos construir uma candidatura como do nosso querido deputado Franzé. Mas dentro do leque de apoios ao governador Wellington Dias, há outros nomes postos. Por exemplo, o do deputado Fábio Abreu. Isso pode ser um impedimento?
um complicador? Não. O governador Wellington Dias, nós temos várias cidades no Piauí que, às vezes, os dois lados votam em Wellington. E ele tem que fazer esse malabarismo, né? Esse jeito cuidadoso dele. Eu penso que o Wellington ter 2, 3 ou 4 candidatos aqui que venham ser candidatos a prefeito em Teresina, da base de apoio dele, em nada cria constrangimento para o governador. Ele vai ter que trabalhar, ter o jeito dele, que todo mundo já conhece. E no segundo turno, aquele que estiver melhor posicionado, aí sim, aí ele pode tomar uma decisão. Mas não sei, porque nós ainda não conversamos com o governador, não é? É um assunto ainda muito preliminar, estamos iniciando esse diálogo. Fiquei feliz quando o Franzé me disse que, precisando do nome dele, desde que não tenha conflito interno dentro do partido, desde que a gente construa essa possibilidade, ele está à disposição. E é o nosso papel, é ajudar a criar essas condições. Para mim, se Teresina tiver Franzé como candidato, ganha o PT, mas quem ganha principalmente é a cidade de Teresina. Deputado, para a gente finalizar rapidinho, meta no Estado para prefeituras. O PT já desenhou o que seria ideal? Olha, eu estou, assim, encantado com a busca que nós estamos tendo de lideranças que eu nem contava ainda com determinadas lideranças, né, de várias cidades. E por que isso acontece? Olha, a eleição de 2020 vai ser uma eleição meia plebiscitária, né? É quem defende essa loucura que está aí nacionalmente, quem é contra. E já na eleição de 2018, o estado do Piauí teve a maior votação do Brasil proporcional pró-Haddad. Então, eu acho que 2020 vai ser um ano vermelho. Eu acho que quem vestir a camisa vermelha no Piauí em 2020 já sai com uma vantagem significativa, porque vai estar gente muito envergonhada de defender essa criminalidade, agora avião com drogas, é negócio de arma, vai para uma marcha de Jesus e ameaça, como se Jesus viesse à terra, que ele faria, fuzilava Jesus. É um negócio absolutamente agressivo, muito pobre. Então, eu acho que nós vamos fazer um debate muito plebiscitário. E hoje eu trabalhava, nós temos ainda filiado, tem um pouquinho mais, mas estão saindo aí, uns problemas que aconteceram aí, mas temos 36 prefeitos do PT, né, porque tem 3 aí, um saiu porque quis, que é o de Ribeiro Gonçalves, não teve nenhum problema, mas tem 2 que têm uma situação de questão ética partidária por conta das eleições anteriores, então devem sair também. Mas desses 36 eu acredito que a gente pode dobrar, viu? Porque o sentimento que a gente está tendo no estado do Piauí é muito positivo para o PT. Queria agradecer o deputado federal Assis Carvalho, obrigado pela participação, muito obrigado.